Ainda nesse quadro, vemos essas outras atividades, esses outros compartimentos, todos esses processos e atividades humanas são assim, só acontecem por causa dos micro-organismos. Eles estão em toda parte. Por exemplo, nos alimentos, a indústria de alimentos, a preservação de alimentos, alimentos fermentados, produção de aditivos de alimentos. Então, tudo isso são processos eminentemente microbianos que são controlados pelo homem, movendo uma indústria milionária. Então, são bilhões de dólares que são movimentados ao redor do mundo com o manejo de micro-organismos aí nesse setor. A questão das doenças. Então, desde tempos antigos que os micro-organismos vêm atuando na promoção de doenças, promovendo assim, a extinção de espécies, catástrofes, epidemias ao redor do mundo. E hoje, os próprios micro-organismos são usados para combater doenças. Por exemplo, os antibióticos. São produtos de origem microbiana. O primeiro antibiótico foi feito aí, inventado, descoberto pelo Alexander Fleming, através de uma levedura do gênero Penicillium, por isso que é chamado de penicilina. Então, usando um micro-organismo para combater outros micro-organismos. Até hoje, se não fossem os antibióticos, nós não teríamos hoje no planeta mais de 7 bilhões de pessoas. Eu não sei se isso foi interessante ou foi ruim, porque o planeta está agonizando. De qualquer forma, os antibióticos produzidos por micro-organismos salvaram o homem, vem salvando de diversas outras doenças, quer dizer, diversas doenças, principalmente bacterianas. Grandes cientistas do passado, músicos, morreram precocemente porque não tinha antibiótico naquela época. Por exemplo, no século XIX, músicos geniais como Mozart, Schubert, cujas vidas foram ceifadas precocemente por simples problemas de bactérias, que hoje seriam tratados com um simples antibiótico. Então, muitos outros produtos também são de origem microbiana e combatem doenças, não só nos seres humanos, mas também nos animais e até nas plantas. A questão da energia e do ambiente, por exemplo, os biocombustíveis. Hoje, o que está em moda é essa questão do aquecimento global, a diminuição da emissão de CO2, de metano. Então, muitas plantas são usadas para fazer, por exemplo, biodiesel, o famoso etanol, que é um produto da fermentação feita por fungos na celulose ou no amido, produzindo álcool. Então, álcool combustível, isso aí o Brasil está na vanguarda desse processo. Sem micro-organismos, principalmente esses fungos que fazem fermentação, isso não seria possível, que é considerado uma energia mais limpa do que os combustíveis fósseis. Questão da biorremediação, o uso de micro-organismos para recuperar ambientes degradados, solos e outras formações importantes aí da natureza, o uso de micro-organismos também na mineração. Então, eles também nessa área ambiental e de energia, eles são fundamentais. E na importante área da biotecnologia, nós temos uma disciplina, inclusive, sobre isso no nosso curso de agronomia. É importantíssimo. Não se pode conceber essa área de conhecimento, de produção de produtos sofisticados e eficazes no cenário agrícola, no agronegócio, sem
o uso de micro-organismos, de tecnologias microbianas, por exemplo, organismos geneticamente modificados, as plantas transgênicas, etc. Formação ou produção de farmacêuticos, produtos farmacêuticos, terapia genética para controlar certas doenças. Então, tudo isso também envolve a atuação ou atividade, o controle de processos microbianos. Saindo desses aspectos, desses impactos gerais, vamos falar sobre alguns impactos setorizados, localizados. Por exemplo, eu já falei alguma coisa sobre o impacto dos micro-organismos na saúde humana e animal. Então já falei um pouco sobre doenças. Nesse gráfico aqui, nesse infográfico, retirado aí do nosso autor, o Medigan, ele coloca duas situações. As taxas de mortalidade para as 10 principais causas de morte nos Estados Unidos no ano de 1900, ou seja, mais de um século atrás, e no ano de 2000. Então, doenças infecciosas foram as principais causadoras de mortes em 1900. Vejam aqui, essas faixas vermelhas, são doenças causadas por micro-organismos, isso já lá no século XX, no início. Ou seja, ainda não tinha antibiótico, não tinham tecnologias microbianas de controle de doenças. Então, por exemplo, gripe, pneumonia, as pessoas morriam disso. Tuberculose, que hoje está erradicada na maior parte do mundo, mas naquela época era uma causa de morte muito frequente. Doenças do trato gastrointestinal, então tudo isso matava a gente, muito mais do que ataque cardíaco, problemas de fígado, acidentes, cânceres. Então os micro-organismos não tinham controle, eles eram realmente causadores dessas mortes que vinham acontecendo desde a antiguidade. Tivemos, por exemplo, vários surtos de peste negra, a gripe espanhola. A peste negra, por exemplo, que aconteceu no século XIV, dizimou mais da metade da população da Europa por uma simples bactéria chamada Yersinia pestis, que era disseminada através das pulgas que ficavam nos ratos que caminhavam pelas cidades. Então, foi uma pandemia, naquela época, muito mais perigosa do que esse coronavírus, que hoje é fichinha perto dessas grandes epidemias que aconteceram no passado. Então, e hoje o que é que a gente tem? Esses dados de 2000, provavelmente hoje ainda está mais evidente isso, não temos mais mortes, digamos, em larga escala, causadas por micro-organismos. As pessoas morrem hoje de ataque cardíaco, cânceres, acidentes, guerras e outras coisas, mas não morrem mais por causa de micro-organismos, porque a evolução dos métodos de laboratório, de detecção e de produção de farmacêuticos, de antibióticos, controlaram totalmente esses problemas. Então é isso, hoje nós não temos problemas de mortes causadas por micro-organismos devido a essa evolução tecnológica. Aqui, por exemplo, a gente só pensa nos organismos como seres benéficos. Por exemplo, aqui a gente mostra o trato intestinal, gastrointestinal de um ser humano. Sem micro-organismos atuando aqui, nós não funcionaríamos bem. Existem dados que dizem, inclusive, que não só no trato gastrointestinal, mas em todo o nosso organismo, nós temos mais células microbianas do que as nossas próprias células. Então, sem elas, trabalhando aqui nos nossos intestinos, estômago e outros órgãos, nosso metabolismo não funcionaria. Inclusive, hoje é muito comum a gente ingerir micro-organismos, os famosos probióticos, para manter essa atividade sob controle, aumentar a taxa de geração de
o tempo de geração de organismos benéficos que fazem digestão de alimentos. Então, hoje é fundamental para que se tenha uma boa qualidade de vida, inclusive, o consumo e ingestão dos famosos probióticos, São cápsulas onde os laboratórios, as indústrias colocam bilhões de células bacterianas ou de leveduras que você ingere e regula a sua atividade aí, de digestão de alimentos. Dizem, inclusive, tem muitos estudos que mostram que a obesidade depende da população microbiana de cada indivíduo. Então, tem gente que tem propensão, que tem tendência a engordar. Outros podem comer o tempo todo e continuam magros. Então, isso dizem os cientistas, devido à diversidade de cada um, à individualidade, à especificidade de sua população microbiana, principalmente aí no trato gastrointestinal. Bom, também na atividade agropecuária, na agricultura, criação de animais, a atuação de micro-organismos é fundamental. Então, eles vêm atuando desde a invenção da agricultura, a convivência com as plantas. E o homem, a partir do século XIX, começou a controlar isso, começou a controlar os processos microbianos, começou a criar em laboratório bactérias mais eficientes no domínio da rizosfera das plantas, começou a criar plantas com bactérias dentro delas, as plantas transgênicas. Então, uma série de tecnologias começaram a serem criadas aí pelos cientistas para controlar essa atividade microbiana no cenário agrícola mundial. Então, por exemplo, aqui temos essa fotografia aqui mostrando uma planta de soja com uma alta nodulação. O que é isso? São nódulos radiculares, isso não é uma doença, são nódulos onde estão alojadas bactérias, que nós chamamos bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, o que é que elas fazem na atmosfera aqui do solo? Elas transformam o N2 em amônia, que pode ser, então, essa forma de nitrogênio combinada, ou seja, o N2, que é um gás inerte, foi transformado em amônia, que é uma forma combinada de nitrogênio que entra no metabolismo vegetal, fazendo o crescimento das plantas, fazendo com que as plantas cresçam mais, produzam mais, ou seja, mais produção de alimentos. No caso da soja, hoje o Brasil não depende do uso de fertilizantes químicos nitrogenados, porque nossos cientistas, a pesquisa científica brasileira, já otimizou esse processo. Essa nodulação aqui exuberante só foi possível por causa do uso de inoculantes com bactérias mais eficientes. Isso acontece naturalmente, mas não nesse nível. Isso aqui é um produto da pesquisa científica, produzindo bactérias, não só as bactérias, mas plantas também mais eficientes, que fazem essa simbiose de forma mais eficiente, no sentido de crescerem mais e produzirem mais alimentos, essas plantas de soja. E não só a soja, mas feijões e outras leguminosas hoje, o uso, e até nas gramíneas, o uso de bactérias de vida livre, fixadoras de nitrogênio, hoje é uma realidade no agronegócio brasileiro. Então, além de atuar na fixação do nitrogênio, as bactérias também atuam no ciclo do nitrogênio, na ciclagem de nitrogênio na natureza. Processos como a transformação do N2 em amônio, depois em nitrato,
depois o nitrato, através de processos também microbianos, volta para a atmosfera. Então, esse ciclo do nitrogênio só é possível graças à atividade de bactérias, principalmente essas bactérias heterotróficas que vivem em todos os solos. O ciclo do enxofre, que é outro elemento também importantíssimo para as plantas. O enxofre faz parte de muitas proteínas importantes, então também ele só é reciclado, ele só circula no planeta devido à atividade microbiana, principalmente bactérias. E os animais de criação? Hoje o Brasil tem um rebanho de bovino e outros animais extremamente grande, ou seja, uma grande produção de gado bovino, e esses animais têm no seu trato gastrointestinal essas bactérias, principalmente metanogênicas, que fazem a digestão da celulose. Então, no rumen deles, eles ingerem a grama, as forragens, que são fontes de celulose. A celulose é quebrada em glicose. A glicose sofre fermentação microbiana, produzindo então os ácidos graxos, que são utilizados aí na nutrição do animal. Então, sem bactérias do grupo das arqueias, aquelas metanogênicas, esses processos, principalmente esse processo final da fermentação, não aconteceria. Então, na pecuária e na agricultura, esses organismos aí são também fundamentais. Sem eles, nosso agronegócio, o mundo estava passando fome, as guerras estariam acontecendo, se não fosse essa alta produção de alimentos, que só é possível graças ao manejo controlado da atividade microbiana.